6 fatores essenciais que todo pai e toda mãe deveriam saber sobre educação sexual infantil. Primeiro fator: cuidado com o corpo. Quando a criança é bebê, eles sentem prazer através da boca, pelo mamar, pela mamadeira, pela chupeta. E a partir dos 2 e 3 anos, que acontece na psicologia que a gente chama na fase anal, eles sentem prazer através dos órgãos sexuais, que é através do pênis, a vagina e o ânus. Porque nessa fase é que acontece o desfraldamento, onde eles começam a aprender a fazer xixi e cocô fora do vaso. A partir dos 2 anos, a criança vai demonstrar maior interesse em querer comer sozinha, em querer tomar banho sozinha. E é nessa fase que a gente vai educando e dialogando mais, porque também surge a fala, eles falam mais. Então aí é que a gente começa a conversar mais com eles e explicar que eles têm que tomar cuidado com o corpinho deles, principalmente com as partes sexuais. Por exemplo, só eles podem mexer no corpinho deles, o corpinho deles sagrados. Quem mais pode mexer é o papai e a mãe na hora de limpar ou na hora de tomar banho. Então é importante a gente estar atento ao comportamento das crianças, dos bebês, por causa dessa parte. É aí que entra o segundo fator, prevenção aos abusos sexuais, que não são somente a parte do estupro, que muita gente acha. Mas muitos pais e mães ficariam surpresos com a quantidade de abuso que é feito em criança. Seja por parte, já aconteceu na creche, já aconteceu com babá, já aconteceu com vô e com vó. Portanto, é interessante a gente cuidar das crianças nesse sentido. Não só dialogar com eles para ninguém ficar mexendo no corpinho deles, mas ficar atento às pessoas que estão cuidando das crianças. Qualquer mudança de comportamento dessa criança é sinal de que há algo errado. O terceiro fator é a estimulação precoce. A estimulação precoce pode acontecer de várias formas. Uma delas é através da televisão, que a gente mais conhece, através das novelas e programas adultos que muitas vezes os pais deixam as crianças assistir. Então, é fundamental a criança assistir programas da idade dela, porque não influencia não só a parte sexual, mas também a parte da violência, inclusive de alguns desenhos. Então, é interessante a gente ficar atento ao que a criança está assistindo, o que ela está vendo. Outra estimulação é através de danças eróticas, ou danças que falam bastante palavrão. Isso estimula bastante a criança. Mais uma vez, cuidado com o que a criança escuta, também através das músicas. O quarto fator é as perguntas das crianças. Uma criança chega para mim, o meu filho ou outra criança e pergunta: o que é transar? Como que eu vou responder isso? Respondendo sem malícia. Como é sem malícia? Sem riso, sem ficar debochando na hora da resposta. O que é transar? Transar é quando une a vagina e o pênis. Quando duas pessoas se gostam, elas vão namorar. De que forma que elas namoram? Elas juntam a vagina e o pênis. Isso é transar. Outra pergunta muito comum das crianças: como que os bebês nascem? Nascem da cegonha. Não, fala a verdade para a criança. As bebês nascem porque o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e essa sementinha cresceu, virou um bebê e depois nasceu pela vagina da mamãe. Ou então o médico fez um corte, que chama de cesárea, e o neném nasceu por ali. Mais tarde, ela vai saber que essa sementinha se chama sêmen e você explica conforme os termos que a criança vai entender, conforme a idade dela, mas sempre falando a verdade. Outra pergunta comum de criança, que os pais se limitam a responder:
aqueles dois homens, aquelas duas mulheres se amam e eles estão juntos, como namorados. Fale de forma simples, sem maliciar, de preferência sem preconceito, porque isso esqueci de falar sobre as diferenças do corpo das meninas e dos meninos. Vai surgir mais interesse deles quererem ver o outro gênero sexual. Se for menino, ele vai ter curiosidade em ver as meninas, e se for menina, vai ter curiosidade em ver os meninos. Isso não é malícia de criança, isso é apenas curiosidade. Então, explica que as meninas são diferentes dos meninos, explica as diferenças, sem riso, sem malícia, que ele vai levar na boa. Se você tem todo esse cuidado na infância com a criança, vai ser muito mais fácil conversar com eles quando eles forem adolescentes sobre sexo, sobre namorados, sobre gravidez, coisas mais complexas relacionadas ao sexo que provavelmente eles vão querer saber e eles vão querer conversar com você. Tem pais que se perguntam como que eu inicio conversar sobre sexo com o meu filho na adolescência. Bom, se você não conversou com ele sobre isso durante a vida, ou porque não sabia, ou por falta de informação, enfim, senta com ele e conversa, filho. É lógico que não é como uma criança. Agora ele já tem muito mais informações do outro mundo, do que mundo do mundo dos amigos, da sociedade, da televisão, de vários canais que ele já se informou sobre isso. Quando os pais não conversam, eles perguntam em outros lugares. Mas daí como é que o pai começa a conversar sobre isso? Senta e pergunta para eles quais são as dúvidas deles. Você mostra amigo, você mostra aberto a que eles possam falar sobre qualquer tipo de coisa, inclusive sobre a sexualidade deles. Se mesmo assim eles não se sentirem à vontade, por parte de você, leva no médico, paga uma consulta, pede para o médico ficar com ele sozinho lá dentro e esclarecer todas as dúvidas deles. Porque muitas vezes eles esclarecem dúvidas erroneamente com os amigos, com outros lugares que não são as informações corretas. E se eles não tiverem um diálogo com os pais, muitas vezes eles não vão ter a mesma aproximação, nem a mesma confiança do que aqueles que falaram disso sobre a vida inteira. Então é interessante levar num profissional para esclarecer todas as dúvidas. Mesmo que os pais já tenham tido essa educação sexual infantil desde cedo, ensinando, muitas vezes os adolescentes não vão querer se abrir com os pais, porque é da fase da adolescência ser mais individualista e não ficar tanto com a família. Não significa que eles não os amem, apenas faz parte da fase. Então, mesmo assim, leve sempre um profissional para tirar todas as dúvidas de forma correta sobre o sexo.